As câmeras se tornaram uma parte comum do nosso dia a dia, capturando cada momento. Mas existem ocasiões em que a realidade se revela de maneiras tão extraordinárias que nossas mentes têm dificuldade em compreendê-las. Preparem-se para ter suas mentes explodidas e seus sentidos sobrecarregados, enquanto juntos desvendamos uma coleção de momentos de tirar o fôlego e que nos fazem parar o coração. São registros capturados milagrosamente pelas câmeras, que vão desde lutas épicas de dragões até exibições inspiradoras da habilidade humana, desafiando os limites do que pensávamos ser possível. Fiquem comigo enquanto exploramos esses 15 momentos que vocês não acreditariam se não tivessem sido gravados. Número 15. Em A Colmeia Monstruosa. As abelhas são criaturas verdadeiramente fascinantes, desempenhando um papel vital em nosso mundo como polinizadores, ajudando as plantas a se reproduzirem ao transportar o pólen de uma flor para outra. Além disso, elas nos presenteiam com o delicioso mel, um verdadeiro deleite apreciado por muitos. No entanto, as abelhas também têm um lado mais intrigante. Quando se sentem ameaçadas, podem se tornar bastante agressivas e possuem uma das picadas mais fortes entre os animais. Embora normalmente encontremos pequenas colmeias que podem ser tratadas facilmente, existem colmeias extraordinárias nas montanhas do Nepal, China e Índia. Essas colmeias são enormes, estendendo-se por vários pés. Imagine tropeçar em uma colmeia de tal magnitude. Qualquer pessoa corajosa o suficiente para abordar uma colônia dessas provavelmente se encontraria coberta de picadas dolorosas. Surpreendentemente, existem indivíduos conhecidos como caçadores de mel, que destemidamente se aventuram pelas montanhas e falésias para coletar mel dessas colossais colônias de abelhas. Esses ousados caçadores de mel escalam grandes alturas e enfrentam os riscos de colher o doce líquido dourado que as abelhas produzem. Essa tarefa requer habilidade, conhecimento e imensa coragem. O mel que eles colhem é uma iguaria e possui um significado cultural nessas regiões. Os caçadores de mel demonstram uma profunda compreensão e respeito por esses insetos incríveis, mantendo um equilíbrio delicado entre tomar o que precisam e preservar as preciosas populações de abelhas. Esses caçadores de mel têm habilidades excepcionais em obter mel de colmeias, sendo treinados para esse trabalho e enfrentando o perigo das picadas de abelha. Eles sobem alto e correm o risco de cair e perturbar as abelhas. É uma atividade arriscada que demanda coragem e experiência. Embora possa parecer tentador, é sempre melhor deixar essa tarefa para pessoas qualificadas e dispostas a assumir esses riscos. Afinal, a segurança em primeiro lugar, não é mesmo? Número 14. A Luta de Dragões. E não estamos falando de qualquer coisa, mas sim dos magníficos dragões de Komodo, conhecidos por seu tamanho inspirador e sua imensa força. Esses gigantes impressionantes chegam a medir incríveis 10 pés de comprimento e pesar mais de 300 libras. Eles são verdadeiros campeões do mundo dos lagartos. Apesar de serem chamados de dragões, não se enganem, eles são, na verdade, gigantescos lagartos. Mas não há como confundi-los com suas contrapartes menores. Sua imponente estatura, cabeças longas e chatas, pele escamosa, membros musculosos e enormes caudas exigem atenção e respeito por onde quer que passem. Essas criaturas extraordinárias habitam 5 ilhas da Indonésia há milhões de anos, incluindo a encantadora Ilha Pulau. Os dragões de Komodo prosperaram ao enfrentar o clima rigoroso da região e evoluíram para se tornarem temíveis predadores. Nada estava salvo de seu apetite insaciável, eles eram conhecidos por devorar quase tudo que cruzasse seu caminho, desde porcos e búfalos até mesmo membros de sua própria espécie. Além de sua reputação como caçadores impiedosos e agressivos, essas criaturas intimidantes possuem um perigoso segredo e um veneno mortal. No passado, acreditava-se que sua saliva continha bactérias mortais, mas novas pesquisas descobriram que eles produzem proteínas de veneno semelhantes às cobras. Isso os torna ainda mais perigosos. Combinado com seu tamanho impressionante, força e dentes afiados, se aproximar deles definitivamente não é para os fracos de coração. Eles podem atacar sem aviso prévio e causar sérios danos com suas mordidas. Uma única mordida de um dragão de Komodo pode ser fatal. Entre 1974 e 2012, foram relatados 24 ataques no Parque Nacional de Komodo, na Indonésia. Portanto, é mais seguro admirar essas criaturas de longe, usando a tela do seu telefone, do que chegar perto demais. Afinal,
Cautela e respeito são essenciais ao lidar com esses incríveis predadores. Número 13. Mãe ursa atravessando a rua. Neste vídeo em particular, vamos acompanhar um emocionante momento em que os humanos se deparam com uma família de ursos enquanto tentam atravessar a rua. É impossível não simpatizar com a mamãe ursa, que precisa cuidar de cada um de seus filhotes e guiá-los pela estrada. Essa família adorável causa uma verdadeira comoção, chegando a criar um engarrafamento enquanto os carros pacientemente aguardam a conclusão de sua jornada. É como aquele sentimento que muitos de nós têm quando estamos tentando preparar nossos filhos para a escola, mas eles parecem ir em direções diferentes, testando nossa paciência. Agora, imagine como isso fica ainda mais divertido quando adicionamos filhotes de urso à mistura. Um filhote segue sua mãe enquanto ela carrega outro filhote pela estrada, apenas para voltar atrás e quase correr de volta ao ponto de partida. Mamãe ursa fica de olho no filhote brincalhão e persiste em seus esforços até que todos os seus filhos estejam seguros do outro lado da estrada. Número 12. Entrando em uma porta de vidro. Essas portas se tornaram extremamente populares nos dias de hoje, tanto em residências como em locais públicos, como escritórios e centros comerciais. As pessoas adoram o fato de que elas proporcionam uma sensação de privacidade, ao mesmo tempo em que permitem a entrada de muita luz natural. Além disso, seu visual simples e moderno combina perfeitamente com as últimas tendências arquitetônicas. No entanto, mesmo que as portas de vidro sejam belas, elas também podem ser um pouco complicadas, especialmente para aqueles que têm problemas de visão ou simplesmente não estão cientes de sua presença. Sempre há a chance de você acabar entrando em uma porta de vidro sem querer e se machucar. Imaginem o quão embaraçoso isso seria, especialmente se acontecesse em um local movimentado onde todos podem ver. Recentemente, um vídeo começou a circular, mostrando uma situação em que uma mulher infelizmente teve que aprender essa lição da maneira mais difícil. Parece que ela estava muito cansada ou com pressa, porque não teve tempo de abrir a porta corretamente. Como resultado, ela acabou esbarrando diretamente no vidro. Deve ter sido um choque, mas felizmente ela não se machucou, o que é um alívio. O que é realmente incrível é a rapidez com que ela se recuperou desse momento embaraçoso. Ela não deixou isso arruinar o seu dia. É uma sorte para ela que não havia mais ninguém por perto para testemunhar toda a situação. Temos certeza de que ela preferiria esquecer esse episódio e seguir em frente, afinal, foi definitivamente uma experiência desafiadora que tornou o seu dia um pouco mais complicado. Portanto, enquanto as portas de vidro são, sem dúvida, elegantes e modernas, é importante lembrar de ter cuidado ao lidar com elas, especialmente se você tiver problemas de visão ou estiver distraído. Todos nós temos nossos momentos desajeitados, mas é sempre melhor evitar acidentes desnecessários. Número 11. Estorninhos fazem uma forma de pássaro. Imagine só olhar para o seu quintal e se deparar com um bando dessas aves comuns. Os estorninhos têm corpos curtos e grossos, cobertos por penas escuras e pontiagudas. Curiosamente, essas aves podem ser benéficas para a agricultura, pois se alimentam de pragas e ajudam a proteger as plantações. No entanto, às vezes eles podem se tornar um incômodo, danificando as colheitas mais jovens. Prepare-se para presenciar algo verdadeiramente surpreendente em uma murmuração de estorninhos. Essas murmurações consistem em milhares de pássaros voando juntos de forma sincronizada, criando formas deslumbrantes no céu. É um espetáculo inspirador. Imagine uma exibição hipnotizante de até 750 mil pássaros voando como uma entidade unificada, formando figuras de tirar o fôlego, como ondas, oitos e colunas. Essas murmurações geralmente ocorrem cerca de uma hora antes do pôr do sol durante o outono, inverno e início da primavera. É nesse momento que os pássaros começam a descer para descansar durante a noite em seu local de abrigo. Dois fotógrafos, James Strong e Colin Ogg, estavam determinados a capturar a beleza desse fenômeno natural. Eles passaram 60 noites, durante 2 meses e meio, em um lago na Irlanda, esperando pacientemente para registrar a murmuração em formas identificáveis. E todo o trabalho árduo deles valeu a pena quando finalmente conseguiram capturar um momento incrível. O grupo de estorninhos formou a imagem de um pássaro em uma fração de segundo, não apenas uma vez, mas 2 vezes. Os fotógrafos conseguiram registrar essa visão incrível em suas câmeras, deixando todos maravilhados. Os cientistas têm algumas teorias sobre por que os estorninhos se reúnem em murmurações.
Uma possibilidade é que eles se juntam para confundir e dissuadir predadores. Outra teoria sugere que eles se agrupam para compartilhar o calor corporal e se manterem aquecidos durante os períodos mais frios. Independentemente das razões por trás de seus movimentos sincronizados, o fato permanece: observar uma murmuração de estorninhos criando formas deslumbrantes é uma prova da magnificência eterna da natureza. Número 10. Mãe ursa defendendo os filhotes. O que aconteceu foi realmente interessante. Um motorista teve a sorte de presenciar uma mãe urso e seus adoráveis filhotes tentando voltar para a segurança da floresta. No entanto, um dos filhotes estava enfrentando dificuldades para escalar uma colina coberta de neve. Então, toda a família decidiu parar e esperar pacientemente. No começo, tudo parecia estar correndo bem, mas de repente as coisas mudaram. O filhote ficou incomodado com a presença do carro e a mãe urso protetora não gostou nem um pouco disso. Ela rapidamente se tornou agressiva e decidiu enfrentar e espantar o carro. Aqueles que têm experiência em observar ursos selvagens talvez tenham notado que a mãe urso já estava cautelosa em relação ao carro. Mas para a maioria das pessoas, é difícil compreender esses sinais. Vale lembrar que os animais selvagens são extremamente protetores com seus filhotes e podem se tornar agressivos. O que era para ser um clipe adorável de ursos rapidamente se transformou em uma cena arrepiante. Pode ser que o pequeno filhote estivesse com medo de ser observado enquanto lutava para escalar a colina. Ou talvez simplesmente não quisesse que o motorista presenciasse seu esforço. Alternativamente, o filhote pode ter ficado aterrorizado com a presença do veículo e decidiu chamar a assistência capaz de sua mãe para afugentar o motorista. Independentemente do motivo, é fascinante ter um vislumbre desse comportamento e instintos complexos dessas criaturas notáveis. É importante lembrar que os ursos, como muitos outros animais, possuem um forte instinto maternal e farão de tudo para proteger sua prole. Enquanto a mãe urso confrontava o carro, ela exibiu uma presença formidável. Sua pelagem ficou eriçada, fazendo-a parecer ainda maior e mais intimidante. Ela emitiu uma série de rosnados profundos, acompanhados de bufos e bufas, para comunicar seu desagrado e afirmar seu domínio. O motorista, percebendo a gravidade da situação, tomou a sábia decisão de recuar e dar à família de ursos o espaço que eles precisavam. A mamãe urso, satisfeita com sua defesa bem-sucedida, voltou para seus filhotes, e eles continuaram sua jornada em direção à segurança da floresta. Número 9. Cobra bebe água no calor escaldante. Imagine um dia escaldante de verão e uma cobra indiana encapuzada em busca de água. Essa espécie em particular é conhecida por seu veneno mortal e aparência temível, capaz de arrepiar a espinha de qualquer um. Apesar de sua reputação assustadora, até mesmo os animais selvagens são afetados pelas condições climáticas, assim como nós. Nessa cena incrível, um bravo oficial florestal oferece uma mão amiga para a cobra. Com uma calma impressionante, o oficial apoia a cabeça da cobra por trás e gentilmente inclina uma garrafa de água em direção à sua boca. Inicialmente, a cobra permanece imóvel, em estado de cautela. Mas o encorajamento gentil do oficial a tranquiliza e ela começa a beber a água da garrafa. Esse ato de bondade e bravura é tão emocionante quanto aterrorizante. Afinal, essa cobra indiana encapuzada é responsável por cerca de 12% das picadas de cobra na Índia e países vizinhos, resultando em aproximadamente 15.000 mortes e inúmeros feridos a cada ano. A coragem desse oficial florestal em ajudar a cobra no vídeo é um testemunho de seu treinamento excepcional e experiência. Além disso, ele mostra o vínculo entre humanos e animais selvagens, mesmo com criaturas perigosas como cobras. Esse encontro único nos lembra do delicado equilíbrio entre medo e compaixão, e nos inspira a apreciar as maravilhas da natureza. Número 8. O peixe ambulante. Quando pensamos em peixes, logo associamos a água, pois é sabido que eles precisam dela para sobreviver. Porém, já houve casos em que as pessoas avistaram peixes atravessando casualmente a rua. Pode parecer uma imagem Photoshop, mas essas ocorrências são totalmente reais. Essas fascinantes criaturas são chamadas de capitães de lama ou peixes escaladores. Eles possuem um talento especial para escalar e se movimentar em superfícies verticais. Esses peixes são incríveis em sua capacidade de adaptação para sobreviver.
Eles conseguem facilmente escalar rochas e plantas próximas à água, graças às suas barbatanas especiais e músculos fortes, que os ajudam a se manter em diferentes superfícies e superar desafios difíceis. O peixe escalador despertou o interesse de pesquisadores e amantes da natureza, que desejam entender como eles realizam esse comportamento incrível. Essas notáveis criaturas são conhecidas por sua resistência e habilidade de sobreviver sem água por até 6 dias. É realmente surpreendente imaginar um peixe andando, mas os peixes escaladores possuem características únicas e adaptações que lhes permitem se mover eficientemente tanto na água quanto na terra. Uma de suas principais adaptações são as caudas flexíveis e espinhos localizados nas bordas inferiores de suas brânquias. Essas características permitem que eles naveguem com agilidade debaixo d'água. Porém, a imagem de um peixe caminhando com confiança como se fosse algo normal não é algo com que estamos acostumados a ver. Sem filmagens reais ou evidências, pode ser difícil acreditar que um peixe seja capaz de se aventurar fora de seu habitat natural. Esses peixes ambulantes desafiam nossas noções preconcebidas sobre o que os peixes podem ou não podem fazer. Eles mostram a incrível diversidade e adaptabilidade da vida em nosso planeta. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um peixe fora de seu habitat natural, lembre-se de que a natureza pode nos surpreender com suas notáveis criações. Número 7. Um guaxinim bêbado. Em um estado de embriaguez, esse guaxinim se entregou a um elixir proibido e acabou causando um verdadeiro espetáculo cômico. Em vez de cumprir suas obrigações de vasculhar por comida, essa criatura audaciosa preferiu se divertir, encontrando um gosto pela bebida alcoólica. A cada passo que dava, o guaxinim balançava de um lado para o outro, proporcionando uma visão hilária que fez todos se divertirem. Era evidente que ele tinha exagerado um pouco, ficando completamente fora de ordem. A fuga do guaxinim deixou uma trilha de suas peripécias, prejudicando sua habilidade ágil de escapar. Aqueles que vivem em áreas frequentadas por guaxinins, como Ontário, sabem muito bem que esses espertinhos podem ficar intoxicados ao se alimentarem de frutas fermentadas. Encontrar um guaxinim embriagado pode parecer que ele se transformou em um coelho, mas não se preocupem, ele está apenas sob a influência e logo pode acabar caindo no sono. Não são apenas as bebidas alcoólicas que tentam os guaxinins, eles também são conhecidos por apreciarem um gole de vinho, se tiverem a oportunidade. Esses bichinhos possuem uma combinação peculiar de serem simultaneamente irritantes e cativantes. Se eles invadem sua casa ou causam estragos em seu quintal, você pode até ficar ressentido com eles. Sua inteligência não conhece limites, graças aos seus dedos ágeis e polegares habilidosos, o que lhes confere uma notável destreza ao abrir frascos ou até mesmo fechaduras. Pesquisas sugerem que os guaxinins são criaturas bastante inteligentes. No entanto, apesar de toda a diversão que eles proporcionam quando estão embriagados, é importante lembrar que, no fim das contas, são animais selvagens. Devemos respeitar a natureza e manter uma convivência harmoniosa com esses incríveis seres. Número 6. Um urso abre a porta da garagem. A família, incluindo a mãe preocupada e as crianças, se encontram presas dentro do carro, enquanto observam o urso explorando e farejando curiosamente ao redor da porta da garagem. A mãe grava todo o incidente, indecisa se deve chamar a polícia ou o proprietário da casa. Enquanto isso, o pai da família se comunica através do alto-falante, tentando resolver a situação. Para surpresa de todos, o urso consegue abrir a porta da garagem, dá uma rápida espiada e a fecha novamente. Parece que os ursos negros são bem inteligentes, até mesmo entendem o conceito de abrir portas. Os filhos no carro acham toda a situação estranhamente divertida, e suas risadas contagiantes enchem o ar. O urso continua sua exploração, levantando novamente a porta da garagem com a boca e aproveitando para investigar a lata de lixo, deixando a mãe consternada, já que ela acabará de limpar a casa na tentativa de afastar o urso. Mesmo quando a mãe buzina, esperando que o urso recue, ele simplesmente olha de volta com um olhar inexpressivo, não afetado pelo barulho. O urso continua revirando a lata de lixo, deixando para trás uma bagunça caótica. Apesar da frustração da mãe, a família mantém uma perspectiva alegre e encontra humor na situação, mesmo com a bagunça deixada para trás. Número 5. Um cachorro salva amigo de afogamento. Os cães sempre foram conhecidos por serem nossos leais companheiros, mas sabiam que eles também têm amizades profundas entre si? É isso mesmo!
Nesse caso, a história se passa na África do Sul. Um pequeno cão da raça Pomerânia encontrou-se em apuros após cair acidentalmente em uma piscina. Apesar de muitos cães serem excelentes nadadores, o pequeno tamanho do Pomeranian tornou mais difícil para ele se manter na água. Mas aí entra o herói dessa história, um valente Staffordshire Terrier preto. Assim que o Staffordshire Terrier percebeu a angústia de seu amiguinho, ela entrou em ação imediatamente. Correndo ao redor da piscina, ela tentou diferentes abordagens para resgatá-lo. Com verdadeira lealdade e bravura, ela agarrou seu cabelo e pele, tentando tirá-lo da água. Apesar de várias tentativas sem sucesso, ela não desistiu. E, finalmente, o heróico Staffordshire Terrier conseguiu libertar sua amiga da piscina. Mas a preocupação e o cuidado não pararam por aí. Os dois cães se afastaram da piscina e foram para o pátio, onde o Staffordshire Terrier verificou diligentemente seu amigo para garantir que ele estivesse bem. Ela até pensou em fazer uma ressuscitação cardiopulmonar canina, tamanho era seu cuidado. Essa amizade incrível e compaixão entre cães nos lembra que o vínculo deles vai além de serem apenas os melhores amigos do homem. Eles têm seus próprios relacionamentos notáveis, cuidando um do outro e mostrando uma lealdade inabalável. Essa história é um belo testamento da profundidade das emoções e conexões que podem existir não só entre os humanos, mas também entre nossos companheiros peludos. É realmente inspirador ver como esses cães se importam um com o outro e estão dispostos a arriscar tudo para garantir a segurança e o bem-estar de seu amigo. Número 4. Em sapos mais estranhos do mundo. O sapo do Suriname, também conhecido como pipa. Essas criaturas peculiares habitam as florestas tropicais da América do Sul e têm um método de reprodução realmente bizarro. Fiquem preparados para essa aberração da natureza. O processo de reprodução do sapo do Suriname é como assistir a um verdadeiro espetáculo. Vamos lá! Tudo começa quando a fêmea pipa produz um grande número de ovos, geralmente variando de 60 a 100. E aqui vem o passo peculiar: o sapo macho, acreditem ou não, empurra esses ovos para as costas da fêmea. Sim, você ouviu direito, ele literalmente coloca os ovos nas costas dela. Pode parecer estranho, mas isso é uma prática comum para esses sapos. Nos próximos dias, algo realmente notável acontece. A pele da fêmea começa a cobrir os ovos, criando uma camada protetora. Essa camuflagem incomum se torna o ambiente perfeito para os ovos se desenvolverem e, eventualmente, eclodirem. Leva cerca de 3 a 4 meses para que os toadlets do Suriname finalmente emergam. E adivinhem? A mãe sapo está viva e bem. Embora testemunhar esse fenômeno possa não ser a experiência mais agradável para muitas pessoas, é indiscutivelmente fascinante pensar que um evento tão peculiar ocorre na natureza. Nosso mundo está cheio de criaturas surpreendentes, e o parto do sapo do Suriname é, sem dúvida, um dos eventos mais peculiares, e quase perturbadores, que você poderia presenciar. Uma vez que os bebês sapos finalmente emergem das costas de sua mãe, eles começam sua jornada independente. A mãe sapo não cuida mais deles após serem expulsos do seu corpo. À medida que esses jovens sapos serenos crescem e atingem a maturidade, o ciclo continua, e eles continuam com o notável processo de reprodução da sua espécie. Número 3. Recorde mundial de mergulho. Lá em Cincinnati, Ohio, vive um nadador talentoso chamado Rick. Ele sempre sonhou em ter seu nome registrado nesse livro fantástico. Em 1985, ele teve a oportunidade de realizar seu sonho no SeaWorld San Diego Resorts. E aí vem a parte impressionante: Rick escalou surpreendentes 172 pés no ar antes de mergulhar graciosamente na água. Pensem comigo, é como escalar metade do Big Ben em Londres e pular em uma piscina lá de cima. O público, incluindo a esposa e a filha de Rick, ficou com a respiração suspensa enquanto ele desaparecia na água. Mas, logo em seguida, Rick emergiu das profundezas triunfante e pronto para comemorar sua incrível façanha. Foi um momento inspirador que deixou todos de queixo caído. Agora, preparem-se para algo ainda mais fascinante. Em 2015, um atleta suíço-brasileiro chamado Lázaro Lasso Chaler quebrou o recorde de Rick de uma maneira de tirar o fôlego. Ele executou o salto mais alto da terra para a água, pulando de um penhasco na Suíça e cobrindo uma distância alucinante de 192,9 pés.
Imaginem só a coragem e habilidade necessárias para realizar uma façanha dessas. Esses registros incríveis são verdadeiros testemunhos do potencial humano ilimitado e das infinitas possibilidades que existem em nosso mundo. O Guinness Book of World Records continua nos inspirando e cativando com essas conquistas extraordinárias, lembrando-nos do que as pessoas podem realizar com determinação e um pouco de ousadia. Número 2. Idosa de 97 anos faz show incrível. Vocês sabem que praticar exercícios regularmente traz inúmeros benefícios para a nossa saúde, né? Fortalece nosso sistema imunológico, constrói músculos fortes, reduz as chances de desenvolver doenças do coração e ainda ajuda a controlar o peso. Mas os benefícios vão muito além do físico, eles também têm um impacto significativo em nosso estado emocional e autoconfiança. Incorporar o exercício na nossa rotina pode elevar o nosso humor e aumentar nossa confiança. E olhem só, existem pessoas que levam sua forma física a um nível extraordinário. Um exemplo inspirador é a Edith Trina. Apesar de seus impressionantes 97 anos, ela não deixa a idade atrapalhar. Edith faz parte de um grupo de mulheres idosas notáveis que viajam pela região de Tampa Bay, participando de competições de powerlifting. Imaginem a surpresa quando Edith, com sua força incrível, ganhou uma medalha de ouro em uma das competições para idosos. Ela conseguiu levantar 60 libras no supino e 130 libras no levantamento terra. É simplesmente inspirador ver alguém da idade dela alcançando essas conquistas de poder. O levantamento ajudou Edith a melhorar sua respiração e controlar sua doença pulmonar, além de motivá-la a permanecer dedicada ao seu treinamento. E o mais impressionante é que mesmo com todas essas conquistas, Edith continua desafiando a si mesma, aumentando a dificuldade de seus treinos. Para ela, alcançar algo novo é simplesmente impressionante, especialmente quando contribui para o seu bem-estar. A história inspiradora de Edith nos faz querer nos exercitar e permanecer ativos, não é mesmo? Então, galera, vamos nos inspirar nessa incrível mulher e colocar em prática nossos treinos. Vamos nos dedicar e buscar o nosso melhor, superando nossos limites a cada dia. Número 1. Uma ovelha se movendo em um círculo. Imaginem só se um amigo chegasse até vocês e dissesse que testemunhou algo realmente extraordinário em um grupo de ovelhas se movendo em um círculo perfeito. No começo, isso poderia parecer estranho, mas inofensivo, né? Mas e se o seu amigo voltasse com uma notícia ainda mais inacreditável, dizendo que as ovelhas estavam fazendo esse movimento circular do nascer ao pôr do sol, todos os dias? Difícil de acreditar, não é mesmo? Mas acreditem, isso realmente aconteceu na China em 2022. Um vídeo viralizou, capturando essa visão desconcertante de um rebanho de ovelhas andando em círculo sem parar. E não foi por um curto período de tempo, não. Eles repetiram esse mesmo padrão circular durante impressionantes 12 dias consecutivos, dia e noite. E o mais intrigante é que nem todas as ovelhas do rebanho participaram desse comportamento estranho. Algumas ficaram paradas apenas observando, enquanto outras caminhavam ativamente ao lado delas. Segundo um professor da Universidade de Arpuri, esse comportamento pode ser atribuído ao confinamento prolongado das ovelhas em sua caneta. Seus cérebros podem ter se condicionado a caminhar nesse padrão específico. É interessante notar que as ovelhas são conhecidas por imitar as ações umas das outras, então é possível que algumas simplesmente tenham se juntado ao desfile circular porque viram as outras fazendo o mesmo. Mas vamos concordar que essa situação é realmente estranha, não é mesmo? Quem poderia imaginar que as ovelhas seriam capazes de exibir um comportamento tão sincronizado e repetitivo? Isso só nos mostra que a natureza pode nos surpreender com suas maravilhas cativantes e peculiares. E aí, qual história que mais chamou a sua atenção? Deixa aí nos comentários. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo.